Gente, 10h24, estamos de volta com Conexão e a gente traz um assunto muito importante, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, e a gente aí abre um parênteses para outro assunto que vem junto, né, com o combate ao câncer, que é a fertilidade, né? Muita gente não sabe, mas os tratamentos hoje em dia são muito agressivos, né? Sempre foram, na verdade, para os óvulos e espermatozoides, e a gente vai falar sobre a importância para você que quer se manter fértil, né? Pense ainda em ter filhos e está fazendo um tratamento para o câncer. A gente está recebendo aqui a doutora Lilian Sério, que é obstetra, ginecologista e especialista em medicina reprodutiva. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito importante abrir esse espaço para esse assunto tão importante aqui no programa. Então, queria primeiro que você falasse um pouco sobre quais são aí as repercussões, né, para quem faz um tratamento de câncer na fertilidade, né, a pessoa que está fazendo um tratamento até bem sucedido, mas que pensa em ter filhos, né, quais são aí as recomendações e as repercussões principais. Bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigada aí pelo convite. Realmente, hoje em dia, muitas pessoas jovens, né, têm descoberto câncer em idade ainda reprodutiva. Os tratamentos de câncer estão cada vez mais eficazes, só que infelizmente são tratamentos fortes, como você mesmo disse, agressivos, e esses tratamentos podem sim tanto diminuir quantidade de óvulos e qualidade de óvulos, quanto também diminuir a quantidade e a qualidade dos espermatozoides. Às vezes de forma passageira, então a pessoa faz uma quimioterapia ou uma radioterapia, e aí por um período ela acaba ficando infértil e depois volta à produção normal do sêmen ou volta à produção normal dos óvulos, mas às vezes é permanente. Então algumas mulheres jovens, por exemplo, acabam entrando numa menopausa precoce quando estão num tratamento com quimioterapia e radioterapia, e o homem também pode ficar infértil aí para sempre. Então é importante que as pessoas agora, como têm diagnosticado cada vez mais um câncer em idade jovem, que essa pessoa sim lembre que ela, depois de curada, ainda pode ser mãe, ainda podem ser pais. Doutora, claro que quando a pessoa inicia um tratamento de câncer, a principal preocupação é a própria vida, né? Mas é possível manter esses dois tipos de tratamento, o da fertilidade e a cura do câncer, um sem prejuízo do outro? Como é que a medicina costuma tratar esses dois problemas hoje em dia? É isso mesmo. Muita gente, na hora que tem o diagnóstico do câncer, pensa: pronto, agora eu morri. Mas depois que ele se cura, vê que a vida continua e muitas vezes essa pessoa ainda não teve seu filho e aí vem a frustração. Então, hoje em dia, a gente recebe muitas mulheres que tiveram câncer de mama, por exemplo, e na hora do diagnóstico, o médico não avisou que teria essa possibilidade de congelar os óvulos e ela se arrepende no futuro. Então, fica aí a dica, né? Realmente, se você descobrir um câncer numa idade jovem, você pode sim congelar seus óvulos, pode sim congelar seu sêmen num tempo rápido, né? E hábil aí para que ela comece o tratamento. Então, por exemplo, o homem fez um diagnóstico, ele vai congelar o sêmen. O congelamento de sêmen é muito rápido, basta ir numa clínica, faz a coleta do sêmen por masturbação e congela esse espermatozoide, ou seja, gasta um dia para fazer isso, menos de um dia, e em um dia ele resolve o problema. A mulher, obviamente, vai demorar um pouco mais, porque a gente vai ter que ter o estímulo dos óvulos. Mas, em média, para a gente fazer um estímulo da produção dos óvulos, tirar esses óvulos e congelar demora no máximo 14 dias, que é o tempo que essa paciente está se preparando ou para uma cirurgia ou para quimioterapia. Então, ela não vai fazer os exames pré-tratamento, né? Ela vai ter que fazer um check-up completo, ver se não tem uma metástase. Então, é o período que ela está fazendo os exames, ela consegue congelar esses óvulos, preserva a fertilidade dela e depois faz o tratamento tranquilo. Então, ela não vai perder o tempo. Ah, eu vou perder tempo se eu fizer isso. Ela não vai perder o tempo. Ela está otimizando o tempo dela. Doutora, você como especialista deve ter acompanhado já muitas histórias de sucesso, né? Em que as pessoas, após a cura, que já é um momento muito emocionante, têm aí um filho meio que como um presente, né, dessa trajetória. Eu queria que a senhora relatasse aí, né, situações já vivenciadas, né, enquanto médica. Como eu disse, para homens acaba sendo muito mais prático, né? Porque realmente os homens, quando ele tem um diagnóstico de câncer,
principalmente hoje em dia, câncer no testículo em pessoas muito jovens, né? O câncer de próstata, que ele sabe que ele realmente tem grande chance de cura, ele corre, congela o sêmen, é muito engraçado. Então, os homens realmente congelam muito o sêmen e é mais prático realmente, né? Depois, para engravidar, é muito mais tranquilo. Agora, a mulher tem o óvulo, que é uma célula muito delicada, né? Que dura poucos anos, vamos dizer assim. Então, a gente diminui muito a nossa quantidade e qualidade de óvulos, até com a idade mesmo. Então, temos sim casos, eu já tive paciente que num segundo filho ela tinha um filho, diagnosticou um câncer, congelou os óvulos e hoje em dia ela já tem um segundo bebê pós quimioterapia e radioterapia, porque sim, ela congelou os óvulos, porque ela entrou numa menopausa depois desse tratamento, mas conseguiu o segundo filho. Então a gente já tem casos aumentando de mulheres cada vez mais procurando esse tipo de tratamento, com certeza, e realmente é o que elas relatam pra gente, né? Na hora do diagnóstico você pensa que vai morrer e não vai nunca imaginar que vai ter outro filho. E a vida realmente continua, o tratamento do câncer hoje em dia é muito eficaz e essas pessoas podem sim ter os seus filhos depois de um tratamento desse. Doutora, pergunta aqui de um ouvinte. Há tipos de câncer em que o risco é menor para fazer o procedimento? Sim, normalmente tem casos, inclusive, né, de câncer que você não vai afetar. Talvez se você não precisar fazer uma quimioterapia, por exemplo, você não vai nem afetar nem a qualidade do óvulo, nem a qualidade do espermatozoide. Às vezes tem cânceres iniciais que você faz só uma cirurgia e resolve o problema, né? Tem cânceres que são dependentes de hormônio. Por exemplo, o câncer de mama, muitas vezes ele depende dos hormônios. E quando a gente vai estimular a produção desses óvulos para poder congelá-los depois, né, para produzir os óvulos, retirar os óvulos e congelar, a gente acaba usando hormônio. E aí as pacientes ficam com medo. Nossa, então eu tô com câncer, vai piorar com esse tratamento. Não vai, porque a gente usa medicações durante essa indução da produção dos óvulos, a gente usa medicações que protegem o câncer. Então a medicina avançou tanto que a gente consegue sim fazer qualquer câncer, né, se precisar, a gente consegue, mesmo que ele seja dependente de hormônio, a gente consegue sim proteger esse câncer que ela tá para não piorar nesse curto espaço de tempo aí de 15, 16 dias. E quais são os cânceres que a senhora elenca como os mais complicados, sensíveis, né, nesse tipo de tratamento? Para as mulheres, sem dúvidas, são os cânceres de mama e de ovário, né? O câncer no colo do útero, ele não é dependente de hormônio e muitas vezes ele não vai afetar a qualidade dos óvulos, né? Ele, na maioria das vezes, acaba tendo que retirar o útero. Então, essa mulher pode, no futuro, ainda engravidar, só que ela vai ter que usar um útero de substituição, Sim. né? Que é a barriga de aluguel, que o pessoal chama. E para o homem, sem sombra de dúvida, o pior câncer aí para acabar com o espermatozoide seria os de testículo, né? Que cada vez mais aparecem em jovens, mas também daí para a gente na verdade, ele não tem que estimular, ele só congela, e às vezes eles congelam mais de uma vez, então, tá marcado o tratamento, a cirurgia para daqui 10 dias, tem homem que vai na clínica 5, 6 vezes e vai congelando várias amostras aí, então é bem tranquilo para o homem. Então é isso, gente. Estamos aqui com a doutora Lilian Sério, tirando dúvidas super esclarecedoras sobre a questão do câncer e a reprodutividade, né? Então, é uma pergunta importante. Doutora, repetindo aí a pergunta aqui do Alânio, como as pessoas conseguem ter acesso a esses tratamentos na rede pública? É acessível, né? Quais são aí as perspectivas? Infelizmente, hoje ainda tudo é particular, né? A gente tem alguns serviços de reprodução humana pelo SUS, mas são em poucos lugares, tem em Recife, tem em São Paulo, tem no Rio. A fila de espera é muito longa, mas infelizmente o governo, né, ainda não atentou para esse fato de que a infertilidade é um problema de saúde, então essas pessoas com câncer jovem vão sim poder ser mães e pais no futuro, mas para o governo isso não importa muito, né, vamos dizer assim, ainda não é a prioridade deles é o tratamento do câncer, então infelizmente esse serviço ainda não é ofertado pelo SUS, mas você pode sim procurar uma clínica de reprodução perto da sua cidade, perto da sua casa, e você com certeza vai ter um preço mais especial, vamos dizer assim, né? A gente trata nossos pacientes que chegam lá muito sensibilizados, estão vésperas de tratar um câncer, obviamente que a gente oferece um preço justo e honesto aí para poder salvar essas mulheres aí no futuro. Essa questão do filho costuma ser também uma esperança para a pessoa manter o tratamento com mais afinco, né? Ter aí o tratamento cumprido de forma correta. A questão do filho influencia bastante nisso ou não? Com certeza, tudo que te faz, né, pensar positivo, acreditar que você vai se curar, não deixar você cair nessa depressão, com certeza ajuda no tratamento de câncer.
principalmente isso, meu Deus, eu não tenho filhos e agora eu não vou ter nunca mais. Sou Não, jovem ainda mais, né? exatamente. Não é assim. Você pode sim ter o seu filho desde que você seja instruída a isso, porque como é um processo assim muito novo, vamos dizer, nem os médicos oncologistas, na maioria das vezes, eles se atentam para isso. Hoje em dia já se atentam mais, né? Mas há uns 3, 4 anos atrás, eles nem propunham isso para o seu paciente. Porque na cabeça deles, quanto antes começar o tratamento, melhor. Mas eles não sabem que um congelamento de óvulos é muito rápido, né? Então, hoje em dia, está começando essa cultura aí dos médicos também, que obviamente tem que partir deles a iniciativa de ofertar isso para os pacientes. Doutora, além da questão dos cânceres, né? Que outros motivos têm levado as pessoas a congelarem os seus óvulos, os espermatozoides, né? A pensar nesse futuro? O homem realmente pensa muito um pouco em congelar o sêmen. Normalmente, quando ele vai fazer uma vasectomia, tem alguns homens que, por precaução, já deixam o sêmen congelado. Vai que eu me arrependo, eu vou deixar aqui meus espermatozoides congelados. Mas como o homem tem uma qualidade de espermatozoides por muitos anos, eles realmente não pensam nisso. Mas as mulheres, sem sombra de dúvida, pela idade. A idade avançada, essas mulheres cada vez mais demoram para querer ser mães, né? Querem alcançar aí seu sucesso profissional, sua vida pessoal, e aí elas demoram muito para querer engravidar. E outras que chegam numa idade avançada e que já não tem o parceiro, né? Ainda não tem o pai, vamos dizer, e aí essas mulheres com certeza são as principais candidatas ao congelamento de óvulos. Então são as mulheres que veem que vão demorar para engravidar ainda, não querem engravidar nesse momento, e aí sim elas pensam nesse congelamento de óvulos. Outras mulheres também que têm algum problema de doença, que sabe que piora a qualidade de óvulo, tipo problema na tireoide ou endometriose, essas mulheres também pensam em congelar óvulos mais cedo. Doutora, uma pergunta. Me chamo Jean, tudo bem? Aqui. Oi, querido, tudo bom? Esse banco de sêmen, banco de óvulos, dura quanto tempo? A pessoa faz a coleta e quanto tempo isso dura? Eu tenho que me preocupar, eu fiz tal dia, assim. Tal. É uma boa pergunta, é indeterminado, não tem tempo. Então você pode usar esse sêmen daqui 15, 20, 30 anos, a mulher pode usar o óvulo quando ela já estiver na menopausa. Aos 60 anos ela pode usar o óvulo dela de 30 anos? Pode. A gente consegue fazer uma mulher na menopausa, desde que ela tenha os óvulos, conseguir engravidar tranquilamente. Óbvio que ela tem que ter uma boa saúde, mas não tem tempo, né? O congelamento é indeterminado. Interessante, obrigado. Então é isso, gente. Conversamos aqui com a doutora Lilian Sério, ginecologista, obstetra, especialista em medicina reprodutiva. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Câncer, dando aí esclarecimentos valiosíssimos sobre a fertilidade para você que vai enfrentar esse tipo de tratamento. Doutora, muito obrigado. Eu que Espero agradeço. contar com sua presença aqui outras vezes. Amém. Gente, são 10h30.